O assunto continua sendo a questão Brasil-Estados Unidos. Ontem foi um dia emocionante. Nós todos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, trabalhamos muito e processamos a quantidade de notícias que chegavam, as notícias dos Estados Unidos, do Brasil, dos setores afetados pelo tarifaço, enfim. Primeiro, os Estados Unidos anunciaram o enquadramento do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Logo depois, divulgaram um documento assinado pelo presidente Donald Trump, assumindo que a retaliação ao Brasil tinha motivos políticos. Aquela história do déficit comercial, que era mentira, era uma falácia, ficou para trás na argumentação. Um pouquinho depois, veio mais um documento, e esse aqui era o que de fato interessava aos setores produtivos. O documento oficial com as regras do tarifaço, das novas tarifas de 50%, e aí você ia lá olhando, folheando, no finzinho, uma lista imensa de quase 700 produtos que não serão afetados. A lista de exceções. Em relação ao que seria ao mega tarifaço, até que saiu barato. É como a tal da história do bode na sala, só que nesse caso aqui, os Estados Unidos colocaram um bode na nossa sala e tiraram metade só. Porque, segundo a Anshan, essa tarifa de 50% impeditiva vai atingir um pouco mais da metade das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ainda é muita coisa, mas é melhor do que a situação anterior. Quem que está fora da taxação? Suco de laranja, petróleo, aviões, leia-se aqui Embraer, ferro, aço, entre muitos outros produtos. Produtos que não aparecem na lista de exceções. E aí eu imagino o desespero dos empresários desses setores percorrendo ali os 700 produtos que estão na exceção e não achando o nome do produto justamente que é alvo da produção deles. Quem que está fora? Café, que vai ser sobretaxado, carne bovina, frutas, pescados. Como a lista é muito extensa, alguns setores se debruçam agora sobre ela para entender o que está dentro e o que está fora do tarifaço. Caso dos minérios, por exemplo, o IBRAM, que é o instituto que representa o setor, calcula que 75% da pauta de exportações está na exceção, mas 25% serão impactados. Outra mudança importante que veio ontem é que os negociadores ganharam alguns dias, coisa pouca, mas o pacotaço tarifaço ia começar a valer amanhã e passa agora para o dia 6 de agosto. Em nota, a ABIC, que representa o setor cafeeiro, diz que em uma mesa de negociação, todo tempo ganho é válido, mesmo que esse tempo signifique menos de uma semana. Vamos ouvir o que diz o presidente da ABIC, Pavel Cardoso. Os arábicas suaves brasileiros não encontram disponibilidade no curto prazo em nenhum outro país do mundo. Então, ciente da relevância que o café tem em todas essas frentes aqui mencionadas, seguiremos conjuntamente o setor produtivo e o setor público no esforço conjunto de obter o êxito pretendido com a inclusão do café na lista de exceções dessas tarifas impostas pelo presidente americano. Produtores de carne também muito preocupados. O presidente da ABIEC, a associação que representa os exportadores de carne, Roberto Perosa, diz que não existe um substituto imediato para os Estados Unidos no mundo, já que os Estados Unidos são o segundo maior mercado consumidor da carne bovina brasileira. Enquanto isso, outros setores comemoram. A Embraer, por exemplo, diz que a notícia confirma o impacto positivo e a importância estratégica da empresa para as economias norte-americana e brasileira. O setor do suco de laranja, que está ali quase que encabeçando as exceções do tarifaço, também teve o seu alívio, como conta o diretor executivo da Citrus Brasil, Ibiapaba Neto. Essa concessão ela foi feita às empresas americanas. É uma proteção do governo americano para o seu próprio mercado interno. Isso porque existe uma interdependência entre os dois países no mercado de suco de laranja. O Brasil tem 56% do consumo americano e 70% das importações. E já os americanos representam para a gente 42% de tudo que a gente exporta.
Olha, do ponto de vista do tarifaço, de forma geral, o que a gente tem agora? Uma possibilidade de negociação. Pequena, sim, mas antes ela era inexistente. Ela é um pouco mais real agora, mesmo que seja para depois do prazo do dia 6 de agosto. Mesmo que seja para que em todos os setores não se volte à situação anterior, mas que haja uma negociação de tarifas setor a setor. O setor do café, o setor de carnes, de pescados, de frutas, todos eles contam com essa possibilidade. No fim das contas, o governo dos Estados Unidos explicitou, e com todas as letras ali por escrito, que, mais do que uma questão econômica, comercial, que sempre inexistiu, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Parceiros há 200 anos. Nunca houve nenhum tipo de turbulência na relação comercial, na política muitas vezes. Mas, com essa explicitação do governo dos Estados Unidos, fica claro que o objetivo é mesmo pressionar o Poder Judiciário brasileiro com todas as sérias implicações que essa medida traz. Mas nós vamos agora para Paris, a Sônia Blota, falando sobre repercussão dessa decisão e como fica o Brasil agora em relação a outros países que também negociaram com os Estados Unidos e que acabaram encontrando um meio termo, né, Sônia? Bom dia. Pois é, Thaís, um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, ao vivo, nessa quinta-feira, né, nessa antecipação aí de tarifaço para o Brasil. Como você disse, a gente correu muito ontem para poder hoje estar aqui colocando todos os números e todas as consequências para vocês. E, Thaís, apesar dessas exceções que você bem citou, que vão aliviar alguns setores, como o suco de laranja e a aviação, o Brasil sofreu a maior penalidade entre os países que foram alvo do tarifaço de Trump. Então, só para efeito comparativo, vamos aos números pelo mundo, tirando aço, alumínio e cobre, que foram taxados em 50% para todo mundo que sofreu tarifaço. 80 países foram taxados. E vamos a alguns exemplos. O Reino Unido ficou com a tarifa mais baixa, 10%. Já os 27 países da União Europeia, Japão e Coreia do Sul receberam 15%. Indonésia, Filipinas, 19% e o Vietnã, 20%. A Índia está com 25%. Porém, as negociações estão abertas para a redução dessas tarifas. Afinal, como disse o embaixador Roberto Azevedo ontem aqui no Jornal Gente, os indianos são duros na queda, são duros nas negociações. E a China, minha gente? Depois de muita briga no começo, em que Trump ameaçou Pequim com 145%, vocês lembram? Os adultos entraram na sala e conversaram. É isso. E conversaram muito, porque a tarifa foi reduzida para 30% em um acordo provisório. No momento, os dois países continuam com as negociações, com as conversas e tem um prazo aí de 90 dias para bater o martelo. Já o Brasil ficou junto com Lesoto, um pequeno enclave na África do Sul, com a tarifa máxima de 50%. E o pior, a grande maioria dos países que a gente mencionou possuem expressivos superávites comerciais com os Estados Unidos. Ou seja, esses países exportam muito mais do que importam. Já o Brasil tem uma situação diferente. Nós temos déficit comercial com os Estados Unidos. Então, o que explica 50%? Como podemos observar, não é um problema comercial, e sim político. As razões são muitas. Trump criticando o sistema jurídico brasileiro, leia-se processo contra Bolsonaro e seus aliados, taxações e censuras sobre big techs americanas por parte do Brasil, desalinhamento ideológico entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, Lula portando a bandeira da desdolarização do comércio mundial e muita bravata no meio do caminho. O Brasil precisa voltar à cena como um negociador que sempre foi, até na mediação de conflitos de outros países.
é histórico na nossa diplomacia, é histórico da diplomacia brasileira. Uma briga com os Estados Unidos, o nosso segundo parceiro comercial e primeiro em investimentos, não é nada bom para a população brasileira. São duas nações amigas há mais de 200 anos. Em relação a isso, saiu há pouco uma pesquisa do Datapoder que afirma que 59% dos brasileiros preferem o Brasil comercialmente mais próximo dos Estados Unidos do que da China. E 32% só defendem que o país priorize o comércio com Pequim. Enfim, gente, o que a gente deve defender é que negociamos com todo mundo, sem viés ideológico, fazer como sempre fizemos. Essa é a marca do Brasil, essa é a marca do Brasil que sempre foi uma nação amiga, não uma nação de contrapontos. Aquela história, sentar na mesa, conversar e tentar chegar ao melhor para todo mundo. O Pedro Campos